Austin, I thought you really wanted this. But I do. What star is that? The red one. I don't know. What's going on, Justine? It's a planet that has been hiding behind the sun. Now it passes by us. I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. Gabby, please. Really happy. This could have been a lot different. Yes, Michael, they could have been. Just forget it. Stop dreaming, Justine. What are we excited about? Tomorrow night. That's right. I'm afraid of that stupid plan. And it is not going to hit us. You promise? And not for long. I don't think you know that at all. Sometimes I hate you so much. Help me, Justine. I want to do this the right way. I'm afraid that the planet will hit us anyway. Estávamos cegos. Cegos pelo Sol. O planeta escondido se aproxima por trás da nossa estrela. Parece estar agindo deliberadamente. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 95. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal e já deixa aí o like na base da confiança. Bom, nós vimos no vídeo anterior a análise do filme Greenland. De acordo com aquela análise, talvez o nosso planeta esteja sendo influenciado por algo externo. Os filmes, como todos vocês sabem, podem ser uma forma de alertar sobre eventos futuros. O vídeo de hoje é uma reflexão que me acompanha há muito tempo e quero compartilhar com vocês. Amigos e amigas, todos nós sabemos que nosso planeta está passando por grandes transformações em todos os sentidos: sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e, sobretudo, climáticas. As tensões sociais afloram-se cada vez mais, expondo tudo aquilo que está podre e que já não cabe mais em um novo mundo de regeneração. Se você acompanha aí o canal, sabe que essas transformações sociais e climáticas são cíclicas e que acontecem de tempos em tempos. Em outros vídeos aí nós falamos sobre Arago, um espírito que fez uma revelação através de psicografia no século XVIII sobre o caráter cíclico das mudanças climáticas e transformações sociais. Isso está registrado no livro A Gênese, que faz parte da codificação espírita, livro esse de 1868. De forma resumida, foi dito pela entidade que todas as convulsões sociais e até mesmo geofísicas têm sua periodicidade, porém a brevidade de nossas vidas não permite ter uma visão holística, uma visão completa aí de todos esses eventos cósmicos e de como os espíritos e os astros influenciam nisso tudo. E complementando Arago, Ramatiz diz em sua obra O Astro Intruso que se aproxima da Terra a cada ciclo, afloram aí todo tipo de negatividade na humanidade através do seu forte magnetismo e ainda devido à sua influência, novas pragas e doenças aparecem na humanidade, sem contar os cataclismos que se intensificam a cada vez que ele se alinha com o planeta. E ele age como um catalisador através do seu magnetismo. Ele influencia na psique dos indivíduos, já preparando-os para o expurgo daqueles que afinizam com a sua vibração. Sendo assim, esses indivíduos já começam a mostrar aquilo que realmente ressoa no seu espírito. Desta forma, a separação vai sendo feita. Afinal, foi o Mestre Jesus que afirmou que no final o joio e o trigo seriam separados. Nosso planeta, na verdade, está em constante transformação. Eventos climáticos extremos sempre fizeram parte da humanidade e continuarão fazendo por muito tempo até que todo esse processo esteja concluído. 14 mil anos de civilização não é nada perto dos bilhões e bilhões de anos que tem o nosso planeta. Outras civilizações presenciaram eventos cíclicos que,
ainda não presenciamos. Porém, se fosse só o nosso planeta, poderíamos pensar que trata-se de transformações locais, causadas pelas dinâmicas climáticas provocadas pelo próprio homem. No entanto, não é bem assim. Praticamente todos os planetas, incluindo o Sol, estão passando por transformações pouco divulgadas. Vejam só essa reportagem. O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra. Começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. Vênus, a aurora nesse planeta aumentou em 2.500 vezes num período de 40 anos. Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Júpiter, mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma. Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente e focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra, enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta. Em Saturno registram-se alterações sensíveis na atmosfera, como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana. Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. Na Terra registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975, enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas 3 décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. O campo magnético da Terra está em declínio. Embora esse fenômeno tenha se iniciado há cerca de 2.000 anos, a taxa de redução se tornou mais rápida nos últimos 500 anos. E nas últimas 2 décadas, ela tem apresentado sucessivas variações de intensidade. Os cientistas admitem que nem todos esses fenômenos estão interligados, mas acreditam que é preciso acompanhá-los de perto, a fim de detectar eventuais mudanças que possam afetar a vida na Terra. Continuando. Há muito tempo assisti a uma série chamada Outra Vida. Vi algo interessante que pode fazer parte desse grande quebra-cabeças. Na série cai um artefato alienígena na Terra, e então mandam uma equipe para uma missão tripulada, com o objetivo de descobrir as origens do artefato desconhecido que veio de outro sistema solar. E então, logo no 2º episódio da primeira temporada, cujo título se chama O Vale da Escuridão, uma equipe vai investigar um outro mundo desabitado. E então, nesse mundo gelado e escuro, eles começam a sentir fortes tremores, quando de repente aparece no horizonte um planeta vermelho imenso surgindo praticamente do nada. Foi quando um dos personagens perguntam aí, perdemos uma lua inteira em nossos dados? Como que a gente não viu isso? Outro personagem, que é uma inteligência artificial, responde que o objeto estava em uma órbita tão baixa que não aparecia no radar. E conforme o planeta vermelho vai subindo no horizonte, ele faz com que o magma daquele mundo seja expelido, colocando toda aquela equipe em missão naquele mundo, em perigo. Quanto a protagonista pergunta para a inteligência artificial, não estávamos a salvo dessas fissuras? E ele responde, da mesma forma que a Lua atrai a água do oceano na Terra, esta Lua está atraindo o magma. Podemos usar o filme como analogia para crer que o mesmo pode estar acontecendo agora em todo o nosso sistema solar, com anomalias em todos os planetas, incluindo o Sol.
Se o astro vem de uma órbita polar, então pode fazer sentido construir um telescópio no Polo Sul, não é mesmo? Pois bem, por isso temos um telescópio, aí, um observatório localizado no Polo Sul que investiga aí através de infravermelho o espaço profundo, né? Pode ser porque eles sabem que algo poderá vir do sul do globo. Mas continuando, pense comigo. O núcleo da Terra é composto em partes por ferro líquido. E através da psicografia sabemos que o astro intruso tem um forte campo magnético e com certeza deve estar interagindo com todo o sistema solar, incluindo a Terra. Isso mesmo estando a sabe-se lá quantos bilhões de quilômetros de distância. Porém sabemos que o campo magnético é sempre muito maior do que a fonte original, né? E à medida que o astro se aproxima, as mudanças geológicas e climáticas aumentam. E a tensão também aumenta, mesmo sem que as pessoas saibam o motivo. Podem ficar mais violentas, mais agressivas, enfim. Sabendo que os astros, né, o Sol, a Lua, enfim, influencia no hormônio, né, no equilíbrio psicológico das pessoas. Por mais que o homem tenha sua parcela de culpas nas mudanças climáticas, talvez um fator externo possa também entrar nessa equação e estar causando as transformações em escala global e até no nosso sistema solar. O polo norte magnético da Terra está mudando rapidamente e recentemente descobriram que o que está causando essa mudança é alterações no fluxo de metal líquido contido no interior do planeta. Assim como na série em questão, a lua daquele planeta provocou a atração do magma contido no interior daquele mundo, o astro com sua forte atração magnética provavelmente pode estar exercendo a mesma influência no interior da Terra, culminando com a total inversão dos polos magnéticos e talvez até físico do planeta, conforme também afirmado por Parravicini em inúmeras de suas profecias. Vamos dar uma olhada. Cataclismo. Fim do fim. Um planeta será ferido por um planeta escuro que viaja pelos espaços. Esse planeta será a Terra. A ferida do acidente ocorrerá na parte sul do hemisfério norte e destruirá grande parte do seu ponto culminante. Então, a Terra, o mundo em tremor, dará um vulcão igual ao que deu quando o pedaço da América do Sul, hoje chamado de Alto de Suna, foi arrancado dela. De novo o dilúvio, de novo a escuridão, de novo o eixo em seu lugar, de novo o mar revolto e o novo fosso que sobrou, e novamente outra lua que brilhará mais forte. Os Amnis. O espaço traz um planeta que vai colidir. Profecia de 1938. Chegará a hora das horas e, em sua escuridão, receberá o choque do grande planeta. Ele irá translocar a Terra. Tudo vai cair. Impressionante isso, meus amigos e amigas. Pode fazer aí com que inúmeros vulcões entrem em erupção em seu ápice, né? O aumento vertiginoso na atividade sísmica com placas continentais submergindo e outras surgindo, também maremotos gigantescos, bem como a atração de rochas espaciais para a Terra, conforme a gente viu na análise do filme Greenland, cujo encontra-se no card acima. Amigos e amigas, sabemos que é bem provável que estes eventos se concretizem e sabemos também que isso poderá ser o grande motivo do despertar da humanidade. Através da provação poderá vir a purificação e nosso país terá um papel fundamental em todo esse processo, conforme a gente viu neste vídeo, né, que recomendo. E quero compartilhar com vocês que muitas dessas reflexões eu tiro da doutrina espírita e um livro que vai ajudar a entender o papel do nosso Brasil é esse aqui. Brasil de amanhã, o futuro do Brasil à luz das profecias.
Esse livro foi escrito por Mário Frigeli e está praticamente de graça, por menos de R$10 lá na Amazon. E quem for cliente Prime ainda ganha frete grátis, como eu ganhei, né? Irei ler para vocês a contracapa, que diz o seguinte. Tá aqui, Brasil de amanhã, o futuro do Brasil à luz das profecias. Diz aqui, o futuro pode ser conhecido? Se não pudesse, que sentido teria estas palavras do Cristo? Abre aspas, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Fecha aspas, né? A partir de uma visão amplificada à luz das profecias a respeito dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados, descortina-se um novo cenário. Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo e sua missão no processo de transformação do planeta? Dessa ampla investigação e dentro da linha das maiores probabilidades, emerge um desenho revelador do Brasil de amanhã, bem como do novo céu e da nova terra que virão para a humanidade. É um livro da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e da Mundo Maior, né? Comecei a ler o livro há pouco tempo e a gente deve falar sobre esse livro nos próximos vídeos, né? Então, recomendo. O livro está praticamente de graça aí na loja da Amazon, então deve ser de interesse do autor, né? Vendendo por R$10, deve ser a preço de custo, que as pessoas conheçam o que está contido nesse livro aqui. Então, como disse, ainda estou começando a ler e recomendo muito, principalmente para aqueles que querem entender o que está por vir. Serve para todo mundo, não só para os espíritas, né? E porque tem muitas profecias bíblicas, tudo casando direitinho. O link para adquirir o livro estará fixado nos comentários. E agora é o momento da preparação. Amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Conto com seu like, sua inscrição para fortalecer o canal. Compartilhe com seus amigos, né? Seja membro, faça parte aí do nosso grupo no WhatsApp. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!